Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar fundo e decodificar, de um jeito bem estratégico, aquela engrenagem super complexa do decreto do CISAM. Essa análise foi desenhada sob medida para quem tem como alvo a concurso das sedes do Distrito Federal e precisa dominar aquele padrão implacável da banca Quadrix. A ideia aqui, gente, não é só ficar lendo a letra da lei de forma monótona, de jeito nenhum. A gente vai transformar isso num conhecimento super prático para a hora da prova. O nosso roteiro hoje é rápido e focado. A gente vai passar por 5 pontos essenciais: o propósito do CISAM, a rede intersetorial, a estrutura e os valores, a dinâmica de gestão entre sedes e CAISAM. E, por fim, vamos desarmar as principais armadilhas da banca. Ponto 1. O propósito do CISAM. Tudo começa com a garantia de um direito humano. O ponto de partida de toda essa estrutura, que está lá no artigo 10º, é o direito humano à alimentação adequada. E olha, a força absoluta desse direito se resume a um número muito, muito pequeno: R$1. Uma refeição quente e balanceada e altamente subsidiada pelo Estado, custando só uma moedinha de R$1, atua como um verdadeiro estabilizador social para famílias que enfrentam insegurança alimentar. Para um lar que está ali literalmente à beira de um colapso financeiro, ter a garantia desse almoço muda o jogo, muda toda a dinâmica de sobrevivência. E essa frase ilustra de um jeito brilhante a ótica de emancipação que a gente precisa ter em mente. Pensem na lógica econômica genial por trás disso. O dinheiro suado que aquela família consegue economizar na compra da comida básica agora pode ser redirecionado. Vai para o transporte, para comprar uma roupa ou para manter os filhos focados nos estudos, sabe? Isso transforma o decreto num pilar. Deixa de ser só uma regrinha sobre comida e vira uma pedra angular de toda assistência social. Mas antes da gente avançar, tem uma regra de ouro sobre nomenclatura que precisa ficar travada na mente. Os examinadores adoram copiar e colar a lei literalmente, né? O texto original do decreto ainda fala em sedeste, com aquele T mudo no final. Só que na hora de resolver a questão, a correspondência mental tem que ser instantânea para a atual sedes. Tendo isso em mente, a gente evita perder pontos preciosos de bobeira. Ponto 2. A rede intersetorial, que é basicamente a nossa teia de proteção. O artigo 13º estabelece essa rede na prática. Não é uma secretaria trabalhando isolada, de forma alguma. É uma teia invisível que exige uma coordenação o tempo todo. Pensa bem, se a fome não tem uma causa única, a solução também não vai cair de um lugar só. E o grande pulo do gato aqui para evitar armadilhas prova é não focar só em saúde e educação. Atenção máxima. O sistema socioeducativo e o sistema prisional estão obrigatoriamente integrados ao CISAM. Por quê? Porque o Estado tem um monopólio absoluto sobre a nutrição básica de quem está privado de liberdade. Não dá para esquecer isso. Ponto 3. Estrutura física e valores. Aqui, o foco total é na vulnerabilidade. Olhando para a estrutura de concreto mesmo, o artigo 11º lista equipamentos super importantes, tipo os restaurantes comunitários e os bancos de alimentos. E a regra fundamental para instalar essa infraestrutura pesada é a eficiência do gasto público, ou seja, a prioridade absoluta de instalação tem que ser sempre em áreas de maior vulnerabilidade social. Falando nessas unidades, fiquem de olho nos dados que despencam nas provas. O almoço a R$1 e o café e jantar a 50 centavos. Para essa conta fechar, o DF adota um modelo de gestão semidireta, onde um subsídio bem robusto do Tesouro cobre esse déficit gigantesco da produção. E, o detalhe mais importante de todos, garantindo gratuidade total, custo zero mesmo, para a população em situação de rua. Historicamente, o decreto também montou uns cronogramas que são alvo direto de perguntas. A oferta do café da manhã, por exemplo, não apareceu em todo lugar num passe de mágica. Tudo começou como um projeto piloto, lá no restaurante comunitário do Sol Nascente. E só depois de 12 meses de testes rigorosos e muito estudo de viabilidade é que a coisa se expandiu para as outras unidades e que o jantar foi implementado. Agora, para fugir de um erro clássico de interpretação, é vital separar duas estruturas na cabeça. Restaurante comunitário é linha de frente, entrega a bandeja de comida quente, pronta para o consumo, direto para o cidadão. Já o banco de alimentos atua lá nos bastidores. O lema deles é desperdício zero. Eles resgatam produtos in natura que não estão bonitos para o mercado, manipulam e distribuem isso exclusivamente para as entidades sociais. São as entidades que fazem a comida chegar em quem precisa. O cidadão comum não bate na porta do banco de alimentos para pedir comida, tá? Ponto 4. A dinâmica de gestão e programas. Sedes contra CAISAM. Lá no artigo 18º, a gente encontra os programas essenciais, como o Provimento Alimentar Direto e a famosa EAN, a Educação Alimentar e Nutricional. Mas afinal, quem manda no quê? Pensem nessa analogia que é sucesso garantido.
A Kaizen é como se fosse o conselho de diretores de um restaurante corporativo. A galera que senta na sala de reuniões com ar-condicionado foca nas políticas amplas. Os verbos deles são planejar e pactuar. Por outro lado, a SEDES é o chefe executivo que está suando lá dentro da cozinha. Põe a mão na massa, faz a gestão direta dos programas e estabelece os critérios práticos. Se a banca tentar inverter os papéis, é só lembrar. A Kaizen pactua, a SEDES gere. Outro par que vive caindo na categoria não confunda envolve os programas de provimento. Preste atenção. Provimento emergencial é uma resposta a um problema agudo. É aquele socorro imediato que rola depois de um desastre, tipo uma enchente. Já o provimento institucional tem uma pegada de continuidade. É um cuidado de longo prazo, voltado para a galera que já está dentro da rede do SUAS. E a lei faz questão de expandir esse suporte contínuo até para as organizações de catadores de materiais recicláveis. E quando chega a hora do governo fazer feira e encher a despensa? A lei traz uma diretriz econômica fortíssima. A compra tem que ser feita preferencialmente da agricultura familiar do DF e da RID, aquela região do entorno. A palavra-chave absoluta aqui é preferencialmente. Jamais, em hipótese alguma, será exclusivamente. É o princípio da continuidade do serviço público, né? Se rolar uma quebra de safra feia, o governo precisa ter liberdade jurídica para comprar de outro fornecedor para não ter que fechar as portas do restaurante comunitário. Ponto 5. As armadilhas da banca. É hora de evitar os erros clássicos. Bora entrar no campo minado e desarmar essas pegadinhas que os examinadores amam. Tiro rápido. Primeira armadilha. A prova diz que as refeições são gratuitas para qualquer pessoa vulnerável. Mentira. A gratuidade é restrita à população em situação de rua. Segunda. Insinuar que presídios estão fora do sistema. Errado de novo. Eles estão 100% dentro da rede intersetorial. Terceira armadilha. Afirmar que a Kaizen gerencia diretamente os programas. Falso demais. A Kaizen só pactua. Quem faz a gestão direta, o verdadeiro chefe de cozinha, é a SEDES. Quarta armadilha, a troca ardilosa da palavra preferencialmente por exclusivamente nas compras da agricultura familiar. Bateu o olho em exclusividade ali? A alternativa está sumariamente errada. E a quinta armadilha, que exige uma precisão cirúrgica no artigo 17º. A banca adora inventar que as hortas comunitárias são coordenadas pela SEDES, mas a verdade nua e crua é que a lei entrega essa coordenação específica para as mãos da Emater do Distrito Federal. Atenção redobrada a essa exceção, hein? Chegando aos artigos finais, entender o conceito de vigilância social é a prova de que esse decreto vai muito além de só distribuir comida. A vigilância social é o radar, é ela que identifica quem são e onde exatamente estão as famílias vulneráveis. Isso mostra que a segurança alimentar e a assistência social estão conversando o tempo inteiro. Uma retroalimenta a outra para criar uma alavanca real de emancipação e tirar de vez aquela família do ciclo de pobreza. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão super provocativa no ar. Dominar esse decreto não serve só para marcar um X no lugar certo do gabarito. Quando a gente assume um cargo público, entender como essa rede inteira opera significa garantir que nenhum nó vai ficar frouxo. Porque no fim do dia, se a comunicação entre as secretarias falhar, quem leva a pior não é um sistema abstrato de governo. Quem sofre a pancada real é o cidadão invisível. Então, internalizar toda essa estrutura é se preparar de verdade para a enorme honra e responsabilidade de fazer a máquina do serviço público funcionar na prática. Bons estudos, continuem revisando essas bases e até a próxima análise.